Augusto Melo, e o Salazar te fez uma pergunta, né? Por que você compareceu lá com colete à prova de bala, Augusto? Por segurança, né? Foram tantas tentativas, né? Uma eleição muito difícil, onde a gente vem apanhando há mais de 3 anos. Eu fui candidato em 2018 a vice-presidente, fui candidato em 2020. Estou há mais de 40 anos no clube e nunca teve problema nenhum com o Augusto. O Augusto sempre foi amigo de todo mundo, sempre tive acesso a tudo, nunca tive problema com ninguém. Por que agora, porque a gente tem uma chance real de ganhar a eleição, tivemos todos esses problemas? Tentaram nos intimidar de tudo quanto é forma, você não tem ideia a nossa vida como virou um caos, um inferno. O que aconteceu assim que você pode destacar para a gente? Ameaça, a gente tem boletim de ocorrência, boletim de medida protetiva, ameaça de droga, fui colocado como estuprador, fui colocado como traficante de menores, tráfico de menor. Cara, tem uma infinidade de coisas aí. Carros blindados, números trocando de telefone de carro, trocados. números de telefone. É bom o pessoal saber que a gente sabe dos anos, né? Depois de 20 anos com o mesmo número, fui obrigado a trocar número. Enfim, a gente era monitorado pelo antissequestro, somos, né? E teve muitas intimidações, tanto que tentaram tudo, tentaram o golpe, tentaram mudança de estatuto, aí agora tentaram melar a eleição, tentaram judicializar a eleição. Enfim, foram tantas coisas, cara. Nos últimos dias aí a coisa complicou mais, a gente teve que se distanciar e toda medida é para o bem, né? A gente tem que se precaver e foi implantado um monte de coisa. Fato de dar tiro na sede social. Madrugada da sexta-feira. Na madrugada. Até isso tentaram jogar nas nossas costas, para melar a eleição. Nós estamos com quase 98% de aprovação na opinião pública no torcedor geral. Nós temos várias pesquisas, inclusive a deles também, com 70 e poucos % dentro do clube. Por que nós faríamos isso? A outra vez que picharam o meu nome, eles conseguem destruir até o próprio patrimônio, eles não têm escrúpulo para nada. Picharam o meu nome, estragaram toda a fachada e agora vem com essa tentativa. Então, a gente tem que se precaver. Eu tenho família, né? Cuido da família, a gente está nessa situação, chegou um certo momento que não tinha como sair mais. E isso é para o bem do Corinthians. O Corinthians é minha vida depois da minha filha, do meu filho, que eu considero. E a gente foi até o final e, graças a Deus, deu certo, porque toda a opinião pública, todo o torcedor, toda a oposição, ela viu que realmente o Corinthians precisava de socorro e aí está a resposta em todos os sentidos. Augusto, eu particularmente, eu vivenciei tudo dentro do Corinthians durante 9 anos, né? Eu comecei nas categorias de base com 13 anos de idade, foram 5 anos de terrão. E eu gostaria de saber de você, essas eleições foi a mais difícil, foi uma das piores eleições do Corinthians, porque o povo de cá quer saber isso, porque muitos não têm a noção da dimensão. E você, tantos anos ali dentro, como você mesmo frisou, né, era amigo de todo mundo, passou a ser inimigo. Essa foi uma das piores eleições. Graças a Deus, inimigo só de 30%, que é o que eles têm no clube. Por que eles levavam as outras eleições, Paulo? Porque eles faziam com que a oposição se dividia. E eles, como têm de 30% a 35% de sócios dentro do clube que apoiam eles sempre procuravam dividir a oposição justamente por isso. Dessa vez não, a gente conseguiu ir conversando, ir fazendo uma composição, graças a Deus sem vender cargo, sem vender departamento, que todos eles, para estar no poder até hoje, eles sempre venderam o cargo, venderam do que eu digo no bom sentido, venderam assim, me dá seu voto, eu te dou o cargo. Então é isso que eles sempre fizeram, nós não. Pela última eleição, que foi gratificante para nós, tivemos um reconhecimento maravilhoso, sem trocar cargo, sem trocar departamento, e a oposição se unimos através disso, porque eles viram que realmente o Corinthians precisava de um bem, e o Augusto era o cara ideal no momento para isso. E é o que eu sempre falava, se o Augusto vai dar certo ou não vai dar certo, mas dê uma oportunidade, dê uma chance para a gente. Eu sou empreendedor, conheço um pouco de bola também, que joguei bola, sou publicitário, conheço de marketing, a gente tem um pouquinho de conhecimento cada, e o principal, 40 anos de clube, então a gente tem um conhecimento de tudo. E esses 30% que eles têm, é os 30% que barganha cargo, que tem a necessidade de ter o Corinthians. E, graças a Deus, dessa vez, todos se uniram para o pró ao bem do Corinthians, e isso é gratificante. É a eleição mais difícil justamente por isso, porque nunca apareceu um candidato que pudesse quebrar essa dinastia, né? E é o que nos ajudou, Foi a eleição mais difícil, a mais perigosa. Sim. Eles plantaram muita coisa, plantaram muito fake. Eles tentaram até
mexer com a cabeça do associado no seguinte: olha, a eleição não é mais dia 25, a eleição é dia 28, a eleição é dia 2. Começaram a mandar carta, começaram a ligar para as pessoas: olha, é do Augusto, olha, você vai votar? Ah, nós vamos mandar um Uber, para a pessoa não vir, para ficar esperando. Teve sócio que ficou esperando o Uber. Sim. Teve coisas absurdas, você não tem ideia. Tudo isso para quê? Porque é uma necessidade muito grande para eles, mas graças a Deus o Corinthians está liberto. O Corinthians agora vai passar por o maior choque de gestão já visto na sua história. O Corinthians vai ter pessoas técnicas comandando, pessoas qualificadas, que nos ajudem a tirar o Corinthians dessa situação. Ô Miller, está aí então o presidente eleito do Corinthians, não é? O Augusto Melo, falando muito, e tem muita coisa para falar, tem muita pergunta, né, que vai chegar através da Michele, do nosso público, perguntas aqui da bancada, enfim, o presidente eleito do Corinthians à sua disposição, Miller. Presidente Augusto, eu tenho uma opinião minha, durante 30 anos de futebol que estou vivendo, né? Que o treinador não tem que ter soberania no clube, ele tem que ter soberania na escalação. E o presidente de futebol, presidente Augusto, o atual, ele comete essa atrocidade, dando plenos poderes para o treinador como se o treinador fosse o dono do clube. Isso é um absurdo. Na tua gestão, presidente Augusto, a partir de dia 2 de janeiro, como é que você vai lidar com o treinador, essa coisa extracampo? Como é que você vai lidar com isso, presidente? E parabéns pela vitória. Por isso que é bom, eu sempre digo que é sempre bom você ter um conhecimento um pouco de cada coisa, Miller. Graças a Deus a gente conhece bastante de futebol. Pela primeira vez o Corinthians vai ter um diretor executivo atualizado de mercado que possa também nos ajudar em todo sentido. Teremos praticamente uma comissão, a parte de integração de base, parte de base também influenciando muito, para que a gente erre o menos possível numa contratação, principalmente a parte de monitoramento. E eu acho que a última palavra sempre é do presidente. É o que você falou, nosso treinador ele tem a parte dele que é campo, isso ninguém nunca vai interferir, mas tem o atleta que você tem a visão, a parte de renovação, a parte de vencimento de contrato, que é o que vem acontecendo com alguns, se tem alguma prioridade, se interessa algum. A gente, às vezes, fica preocupado com isso também, que tem aí praticamente quase 10 contratos terminando, e o Corinthians, a gente não tem um time, tem um mês só de transição, recebemos algumas críticas pelo fato da gente estar monitorando, eles jogam as coisas no ar, eles plantam mentira, você é obrigado a correr para se defender. Fez proposta pelo Bruno Henrique, é isso? O ex-presidente, esse cara, ele é o que mais sabe mentir na televisão e a gente tem que correr para desmentir. Ele teria que falar e provar. Eu quero que ele diga qual foi o dia que eu liguei para o Bruno Henrique. Está aqui, ao vivo, manda o Bruno Henrique, o empresário dele, ligar, entrar ao vivo aqui, mostrar se algum dia eu liguei, se algum dia entrou em contato. Ao contrário, isso seria muito leviano da minha parte. Primeiro, eu não sou presidente, era só um simples candidato. Hoje, graças a Deus, não tenho por que eu fazer isso, mesmo porque eu não sei o que está acontecendo lá. E outra, não conversei com o Mano, a gente tem um treinador, a gente tem uma comissão técnica que a gente precisa sentar e avaliar, conversar. Você acha que você consegue falar com o Mano antes de janeiro? Eu acho que sim, eu já tive uma ligação muito boa com o Duílio, a parte de transição, eles nos ligou hoje, temos uma reunião amanhã, se Deus quiser vai dar tudo certo. E ele é corintiano, e o próximo presidente que sou eu, sou corintiano. Todos nós queremos o bem do Corinthians, inclusive aprendi isso com o próprio presidente do Bayern, que me deu um grande conselho. Augusto, eu trabalho para o próximo. É o que todos nós devemos fazer, pensar no próximo, trabalhar para o próximo. Porque o próximo sempre é corintiano, o próximo presidente é corintiano. Então, cada presidente que fizer alguma coisa e deixar para o seu próximo o bem, ele vai estar crescendo, vai ter menos dificuldade para administrar. E é assim que tem que funcionar, entendeu? Já que o assunto surgiu o nome do Mano Menezes, é bom para esclarecer, quando lá atrás, né, o Corinthians vai trocar o Vanderlei Luxemburgo, vem o Mano Menezes e aí surgiu a informação de que o Mano não era o técnico da chapa da oposição, não era o técnico do Augusto. Né? Não é, tal. O que de verdade aconteceu? Qual vai ser a sua relação com o novo técnico do Corinthians que tem contrato com o clube, Augusto? É que assim, quando lançaram a história do Mano, eles falaram que o Mano era o meu treinador. Eu falei, não, o Mano não é o meu treinador. Não é que não é porque eu não quero. É porque era o treinador indicado por eles. Foi eles que fizeram um contrato com o Mano. Estava no Inter, lá atrás também. Não? Quando nós fizemos um planejamento, que é o que nós queremos, não só para atleta, comissão técnica e principalmente para investidores, nós queremos o investidor que vai investir no Corinthians hoje. O que ele precisa? Ele precisa de retorno. E para ter o retorno, ele precisa ter um tempo de trabalho, a gente precisa de um tempo de contrato, e é isso que nós queremos, a parte de treinador também, principalmente a parte de atletas. Nós não queremos contratar um treinador para amanhã ter que mandar embora, principalmente jogador, que é o que eu falei, a gente quer errar o menos possível, por isso que vai existir uma comissão que vai trabalhar muito forte nesse sentido. Então, não tive problema nenhum com o Mano. Quando nós fizemos um planejamento, o Mano estava empregado, e aí eles usaram um corte que eu falei
Olha, o Mano não é a minha preferência, não é meu treinador nesse projeto mesmo, porque ele está empregado. E, de repente, eles usavam cortes de Mas tudo. você fez uma crítica ao período de contrato dele? Fiz uma crítica no período de contrato, porque o Flamengo, por exemplo, contratou um dos melhores treinadores do país, fez um contrato de 1 ano, que é normal você fazer. E essa gestão, ela nunca fez um contrato tão longo assim. Por que fazer agora, faltando 3 meses, quando ele fez o contrato, 3 meses A e pouco? justificativa é de que nenhum treinador do alto escalão aceitaria um contrato de 3 meses. Não digo 3 meses, mas eu digo 1 ano. Por que não faria isso? Mas não tem problema nenhum, o Mano é um excelente treinador, tem uma história no Até porque Corinthians. a multa vai só até o fim de 24. né? E outra, a gente não tem vaidade, ao contrário, eu não tenho que ter vaidade porque é um excelente treinador. E eu não vou entrar no Corinthians para rasgar dinheiro. Ao contrário, nós vamos pegar o que nós temos de melhor, junto com o que o Mano já deve ter ideia, sentar e montar um projeto para mais 3 anos e com certeza para ganhar tudo. Um bom time, que é o que nós precisamos. Eu não vou abrir mão disso. O time é o nosso carro-chefe, a porta de entrada é onde vai trazer grandes receitas para nós. Não podemos abrir mão disso. E outra, eu sou corintiano também, como esse torcedor comum, como um torcedor normal de arquibancada. Eu não quero mais estar passando o que eles estão passando. E eu não vou abrir mão, eu sou corintiano, não vou aqui ser hipócrita, demagogo. Eu quero um time para ganhar tudo. Vai ganhar é uma consequência, mas que vai disputar para ganhar tudo, vai. Não vou abrir mão disso. Mas, o presidente, você falou sobre o treinador, né? Eu já comentei que ele não tem que ter soberania no clube. 3 anos de contrato, uma multa rescisória muito alta, né? Como é que você vai lidar com isso, presidente? Nós queremos dar sequência no trabalho, mesmo porque é o que eu falei, a gente não pode chegar no Corinthians. O Corinthians hoje a situação dele é complicada financeiramente, ninguém vai chegar lá e por ego ou por vaidade mandar esse embora, eu não trabalho com esse. Ao contrário, primeiro vamos conhecer o profissionalismo, vamos dar oportunidade para que a gente tenha uma união tranquila, para que a gente tenha um trabalho tranquilo. Não tem essa vaidade. Então, o que eu quero realmente é dar sequência no que foi feito de contrato e aí sim sentar com ele para que ele entre dentro desse projeto que nós temos e que a gente possa montar um time com as características verdadeiras do Corinthians, porque a gente precisa trazer a identidade de volta do Corinthians. Bom, vamos lá então. Pelo que o Augusto está passando, transição começa a ser alinhavada amanhã na reunião com o Duílio, certo? Mano Menezes, assunto resolvido, já vai conversar, saber de posicionamento. A pergunta que não quer calar, o torcedor do Corinthians está em casa e está ávido para saber como esse time vai ser, né? Porque tem que ser muito diferente do que está sendo agora, nesse momento. Que é inadmissível o Corinthians, com todo o respeito ao Bahia, tomar o chocolate que tomou dentro da arena. 5-1. Como vai ser o departamento de futebol? Lá atrás surgiu a informação de que o Chicão poderia ser o homem forte. Não é bem assim. O Chicão parece que está com você, mas vem um profissional. E aí, 2 nomes comentados, o Rodrigo Caetano e o Alexandre Matos. O Alexandre Matos está hoje no Atlético, e o Atlético se posicionou dizendo que vai contar com o Alexandre Matos na próxima temporada, né? E o Rodrigo Caetano está no Galo, né? E o Galo disse que ia contar com o Rodrigo Caetano para a próxima temporada, e o Matos está lá no Atlético Paranaense. Matos e Caetano, eles estão sendo observados, estão no radar, e a situação do Chicão. O Chicão vem para ser homem forte de futebol, trabalha com a base. Como é que é, Augusto? Eu sou um cara muito objetivo, Garrafa. Eu não vou ter rodeios. O que tiver que anunciar, eu vou anunciar. Deixar uma coisa bem clara em termos de Chicão. Chicão vai ser um cara de integração de base. Não tem nada a ver com o que o Alessandro faz hoje. Nós vamos colocar um diretor executivo atualizado de mercado. Não tem nada a ver com esses nomes também, porque nunca falamos em nome. Ao contrário, mesmo porque, é o que eu falei, até ontem seria leviano da minha parte falar em qualquer nome, qualquer tipo de contratação. Ao contrário, nós estamos sim monitorando os melhores do mercado. Isso eu não vou abrir mão em todo sentido, porque nós queremos realmente profissionalizar o Corinthians. Então não vamos abrir mão, mas nunca falamos em nome, também porque seria leviano, mas agora sim, agora eu sou presidente. Agora eu vou ser agressivo no mercado porque eu quero um time competitivo, eu quero um time São jovial. 2 nomes que te interessam, esses 2? São 2 grandes nomes, mas nunca falei em nome, não são esses nomes que nós estamos falando. Mas não tem só esses 2, né? Não tem só esses 2. Pelo amor de Deus. Nós estamos falando de 2 pessoas que também estão empregadas, são grandes Acho que os profissionais. 2 são, pelo amor de Deus. Ao contrário, tem gente fora também, tem brasileiros muito bons fora também. Tem 2, 3 brasileiros, nós estamos monitorando todo mundo, o que for de melhor para o mercado. Sim, com certeza vamos conversar. Até quando, presidente? Até quando tem uma data específica na tua cabeça? Até o dia 31 de dezembro. Na tua equipe? Até quando você anunciar o executivo? Até 31 de dezembro. Pois não. Até 31 de dezembro você anuncia o novo... A todos. Executivo. Vamos colocar o executivo de futebol profissional e base também que nunca teve. Só para completar, se o Salazar citar o nome, a situação do Chicão depois aí também. Gustavo Vieira de Oliveira, filho do Sócrates. Não. Não? Não.
Descartado. Descartado. E sobre o Chicão, ele vem... Chicão é uma parte de integração e base. Por que isso? Nós tivemos essa experiência e deu muito certo. Foi a parte de integração que nós tínhamos na época com o Tite. Cada 15 dias nós tínhamos uma reunião com a comissão técnica do Tite, para que a base tivesse a mesma filosofia do profissional, que é isso que nós queremos assim que assumir. Construir o alojamento, que é um absurdo. Há mais de 16 anos no poder, não conseguiram ou não quiseram, sei lá, construir um alojamento. Seria muito simples para o Corinthians, seria uma vantagem muito grande em termos de base. E nós queremos arrancar aquele muro, que é o único CT que tem integração profissional hoje. Por que não deixar todo esse espaço junto, trabalhar com a mesma filosofia, integrar em todos os sentidos, parte de recuperação de atleta também. Isso também motiva a garotada de base, estar ali vendo os seus ídolos, estar ali participando. Isso motiva, faz a criança se apaixonar mais. E é essa integração que nós tínhamos. O Alessandro fazia esse trabalho antes de assumir o profissional. Esse trabalho de integração, que é um jogador, conhece. Por que isso? Tem muitos treinos que ele sabe que completam com esses atletas de base do Sub-20, do Sub-17, ou garotos que estão com projeção que eles querem sentir lá no meio do profissional. Isso eu acho muito legal. Que eu, como presidente, a partir do momento que essa garotada tem condições, subiu, não vai descer mais, não vai mais jogar em base, esquece. A partir do momento que subiu, já tem que trabalhar a garotada lá. Ela tem que ter um tempo de maturação lá. E é esse trabalho que nós queremos fazer. E o Chicão, como um cara conhecedor, um cara sério, é um nome que está com a gente há um bom tempo, ele vai fazer essa parte de integração. Nada a ver com a parte de executivo de futebol. Isso vai ser um outro de mercado atualizado, que é isso que nós não vamos abrir mão. O que o pessoal tem perguntado para mim é como é que o Augusto vai empregar no Corinthians um jogador, um ex-jogador que está processando o clube. Eu tive a informação de que, imagino eu também, né, que o Chicão vai abrir mão desse processo. Você deve ter tido essa conversa com ele. Como é que isso vai ser resolvido? A primeira conversa, justamente, o Chicão ele não processou o clube por causa do clube. Isso vocês podem conversar melhor com ele, deixa ele falar isso para vocês. Só que antes de qualquer coisa, foi falado isso. E a primeira coisa que eles nos garantiu, hora que realmente tiver tudo certo, ele retira o processo contra o Corinthians. Porque ele não quer processar o Corinthians, ainda mais o Corinthians, que ele tem um amor, ele tem uma paixão, conquistou tudo, a carreira final dele brilhante foi no Corinthians, e ele abre mão de qualquer coisa. E faltou você falar de um cargo aqui, diretor de futebol. Esse tem que ser estatutário. Esse vem do clube. E aí é a hora que o pessoal fica, quem será? Por exemplo, o Rubão está aqui atrás, o Rubão está aqui atrás. O Rubão participou da diretoria de futebol em 2007 e muita gente acredita que ele será o seu diretor de futebol. Queria que você falasse do Rubão ou do nome que for da sua preferência. Você vê que bacana que é o que nós estamos montando, por Rapidinho, exemplo... Augusto, estou te fazendo muitas dessas perguntas porque a gente tem pouco tempo. Sim. A janela esse ano fecha em março. Você tem muito pouco tempo para montar esse time. Por isso que eu falei, por isso que a gente vem monitorando já há mais de 20 dias, 25 dias, a gente vem monitorando nesse sentido, para deixar uma coisa já pronta, para assim que assumir, chegar para a comissão técnica, apresentar, ver o que eles também têm, que com certeza o Mano, com a comissão dele, já está monitorando, já deve ter alguns nomes, pelo que a gente tem ideia, e aí sim, juntar tudo, ver o que é melhor, e aí sim, ser agressivo no mercado, e vamos correr atrás dos melhores. O presidente... Nem tem o nome do diretor? Não, o Rubão é um excelente nome, o Rubão já tem um trabalho muito bem feito dentro do clube, falam, aliás, quem falam é essa situação, como eles sempre fazem, qualquer coisa que nós falarmos aqui, eles vêm contra, eles vêm tentar manchar a imagem, vêm tentar jogar para baixo, para junto deles, ao contrário, o Rubão tem uma história no clube, é um grande amigo meu, é um mentor em todo sentido, hoje faz parte da minha família, nossa família sempre estamos juntos, e qual o problema de ser o Rubão? Mas teremos aí uma comissão muito favorável, que vai, que é o que eu falei, um diretor executivo, a parte de base e um diretor estatutário, com um diretor adjunto também, para formarmos uma comissão, junto com a comissão técnica. Você vai ter um diretor adjunto também? Também. Tinha acabado, você vai voltar. Então serão 4 membros. Justamente por isso, nós queremos uma comissão de todas as pessoas técnicas, para que a gente possa errar menos, junto com um departamento muito fortalecido, que é o Cifute, que já estamos também entrevistando profissionais para isso, para que a gente possa integrar com o que tem de melhor lá, para aí sim, atletas conosco, será realmente todos monitorados, todos muito bem pontuados, jogadores pontuais, não o que fazem hoje, jogadores por indicação, por amizade. Acabou essa coisa, não. Presidente Augusto, uma outra coisa que eu estou indignado é que a diretoria atual e o treinador deram as costas para o Renato Augusto, que é o grande craque do time e do Brasil. Jogador que nem ele, você sabe que está em extinção. Agora, a pergunta que eu te faço, presidente, é essa. Você vai deixar o Renato Augusto ir embora? Não é possível um jogador, um craque de bola. O Mano já foi
perguntado, não é, Salazar? Várias vezes sobre o Renato Augusto e ele se esquivou. Ele não quer falar, né? Ah, São pelo 10. amor de Deus. Um jogador assim, você foi jogador. Um jogador assim não tem nem que discutir com o treinador. Você tem que só informar o treinador. Olha, eu renovei e agora você se vira. Como é que você vai... E de craque o Miller entende, né? Ô, presidente, como é que você vai fazer com o Renato Augusto, que está querendo ficar no Corinthians, mas a diretoria e o treinador deram as costas para ele? Eu acho que o presidente precisa chamar a responsabilidade para ele também. Por isso que é bom sempre ter um presidente que tenha um pouco de conhecimento. Você nunca vai ter expertise em tudo que você almeja. Por isso que eu falo, né? Dentro da minha empresa eu sempre procuro contratar pessoas melhores que eu. Nunca piores ou igual a mim. Eu procuro sempre contratar pessoas melhores, delegar e dar autonomia. E essa é uma grande vantagem que nós temos também de conhecer um pouco de futebol e chamar a responsabilidade, que é isso que ele precisa fazer. Nós queríamos entender. Você acha que o Renato Augusto, por exemplo, já não deve ter um pré-contrato assinado, que é um absurdo? Quer dizer, pode falar o que quiser, mas hoje é um dos melhores meias que nós temos no país. A decisão da permanência do Renato é única e exclusiva do presidente ou passa pelo técnico Mano Menezes? Passa por uma avaliação dele, mas você também tem que ter uma responsabilidade. Você não pode também deixar... Ele já falou que ele vai ficar. Você não entendeu o negócio? Ele já falou que ele vai ficar. Do Garrafa. Ele chamou já a responsabilidade para ele, filho. Ele já chamou a responsabilidade para ele. Mas isso foge da soberania do treinador. Porque é uma coisa administrativa, não é do campo. Não, sim. Mas o que vai... é passado pra gente é que o treinador chega e fala, por mim você segura esses aqui você pode ir Salazar, embora. você não tá entendendo? Não, ele quer, eu sei que ele quer. Acabou, você vai dar o presidente vai decidir, pelo amor de Deus. Qual treinador os outros 9? Qual treinador hoje não quer? Nós vamos passar nos outros. Deixa eu aproveitar aqui, colocar o Leandro na roda, que ele está aqui só observando. O assunto é Corinthians. Vai preparando aí, Rubão. Porque no futebol, tem gente que não entende isso. Toda regra tem sua exceção. E o craque, ele tem que ser tratado diferente. Sim. Pode chorar quem quiser. Não, e outra coisa, jogador. Nós já temos poucos craques no Brasil. Exatamente, não tem craque. Já temos poucos craques no Brasil. Como você vai deixar um craque ir embora para fortalecer? Pode ser o primeiro grande acerto do Augusto. Pelo amor de Deus. É o que nós queremos, Paulo. Nós queremos isso aí, 2 medalhões, 2 caras que chamam a responsabilidade, com uma mescla de base e com jogadores pontuais. Nós queremos fazer um time mais jovem. Agora, o Salazar, nós queremos no máximo Augusto 2. Salazar tem a relação, né? A gente vai passar caso a caso. E eu pergunto ao Leandro, como é que fica, Leandro, o jogador? Tá lá, tá aí. Então, você lembra aquilo lá? Como que era? Né? A gente tinha feito a comparação com o Rames, né? E ele tinha uns números melhores que o do Rames. Só que a sequência dele nessa temporada tinha sido muito ruim. Ele, se eu não me engano, ele só terminou um jogo do campeonato na época, né? Ele agora tem que atualizar. Um jogo inteiro. Mas na época ele tinha feito só um jogo inteiro no Campeonato Brasileiro e na época também ele tinha feito só 7 jogos inteiros na temporada. Por isso que muita gente começava a questionar. Poxa, ele é um cara de salário alto, é um cara de idade avançada. Um cara que fez 7 jogos Mas ele respondeu, Salazar, toda. Quando esses números foram levantados, o Paulo se lembra, Salazar. Mas, Garrafa, Ele teve que entrar no sacrifício em alguns momentos. Outra coisa, gente, não dá para comparar Rames Rodrigues com o Renato. Não dá, por favor, não dá. Eu já conheço o Rames, jogou no Bayern de Munique, foi aí para outros times, É não melhor jogou. esquecer essa comparação. Né, Melo? Esquece. Não, mas é um erro do Mas o Renato jogou no Bayern Leverkusen, jogou bem. A comparação esquece. Não dá para comparar. Não dá para comparar Rames com o Renato. Quem é melhor? Você tá de brincadeira? Não precisa nem responder, irmão. Porque Renato jogou 1000 vezes. Porque eu acho que a gente concorda, mas aqui já deu discussão isso aqui, viu? Garrafa. Quem é melhor, o Rames? É o Rames? Olha lá, a Michele quer saber de Não, você. Renato Augusto é melhor ou o Rames? É melhor. Aí, tá vendo? É claro que é. melhor. É Muito mais qualidade do que o Rames. O que acontece no Corinthians o hoje Rames é muito é- complicado. A gente precisa estar lá dentro para entender o que acontece. Tudo que vem de lá hoje para a gente... E a gente não tem acesso a nada. isso. Agora, você pode ter certeza que a partir dessa semana nós vamos ter lista tá acesso a aqui. tudo. Presidente, Aí vai ficar mais fácil da gente decifrar as coisas. Presidente, você foi boleiro, então você sabe o que eu vou falar. Esses números aí não tem nada a ver a banana com a laranja. Pelo amor de Deus. O Renato O Miller tá Augusto... louco pra levar o Renato pro São Paulo, hein? O Miller tá louco pra levar o Renato pro São Paulo. Mas o jogador é isso aí. Não Se vacila, liberar hein? ele vai jogar. Não, e o Miller tá certo mesmo, porque se você for analisar hoje, você vê o Corinthians com o Renato Augusto é um e sem o Renato Augusto é outro. Presidente, na urgência do momento, o Renato Augusto, quando vinha de contusão, ele voltava sempre
Antes, sempre. Por uma necessidade. Exatamente. Isso, O que acontece? Foi sacrificado, por isso que machucou muito. Ficava muito Agora, tempo fora, né, se você Mineiro? chega pro Renato Augusto, ó, independente se vai chover em São Paulo ou vai fazer sol, o Corinthians, o time vai partir a partir de você que vai começar o E time. monta o time pra Poxa, ele, né? Nós vamos Então, trabalhar especificamente É você difícil agora para fazer isso. É isso. Pô, cara, é Ó, isso que ó, nós queremos declaração entender. importante. O Salazar está com a relação das outras pendências Aqui. e o torcedor em casa. Eu vou começar, eu não vou começar pelas. Eu vou começar só vou dar um daquela relação. Eu queria que você falasse, Augusto, sobre Moscardo. Essa joia rara que muita gente se esquece. Descer o pau no Vanderlei aí. Né? Não estou passando pano, não tenho procuração para defender o Vanderlei, mas o Vanderlei revelou. Murilo, né? O Corinthians está na zona de rebaixamento ainda. O problema está comprovado que não é técnico no Corinthians. Não é técnico, porque sai técnico, entra técnico, o Corinthians não se afasta dessa zona de rebaixamento. Então, o Murilo foi um ativo para o clube e tem aí Moscardo. Né? A Europa está de olho no Moscardo. Esse jogador tem alguma coisa, você já sabe se tem alguma coisa encaminhada com a Europa? Quais são os seus planos para Moscardo? Procurar segurar o garoto por mais um tempo? Qual a avaliação que você faz? Eu venho falando na minha campanha toda, Garrafa, atletas nossos de base, ele será a nossa terceira receita. Por que isso? Ele tem que subir, ele tem que maturar, ele tem que jogar, nos dar título para ele ser valorizado, para que a gente possa vender 3, 4 vezes mais do que vem sendo vendido hoje. Então, nós nunca vamos pensar em uma joia que aparece e já logo em seguida vende. E outra, sempre terá uma multa alta. Quer levar um atleta desse, vai pagar multa. Não vai sair... Hoje existe multa lá de 50 milhões, 100 milhões e sai por 5, 10 milhões. Tem que parar com isso. O Corinthians vai voltar a ser bom vendedor no mercado, bom pagador também, que nós precisamos de credibilidade. Então, isso vai acabar. Eu espero que o Moscardo fique conosco, não só ele, como o Wesley também, que é uma peça fantástica, que está surgindo, um garoto promissor demais. Precisamos trabalhar ele nesse sentido. E você pode ter certeza que esses dois garotos nós vamos pagar no mínimo 50%, 60% da nossa dívida. O Corinthians recusou uma proposta de 25 milhões de euros pelo Moscardo. O Duílio recusou essa proposta. Que ótimo. Você acha que ele acertou? Completamente. Mesmo porque hoje, é o que o Garrafa falou, não é o treinador. Nós não conseguimos montar um elenco. A hora que coloca uma peça de titular 3, 4 meses, vende e não repõe. Então tem que acabar com isso, tem que parar esse jogador, ele tem que dar fruta, ele tem que jogar, ele tem que maturar. E aí sim você consegue ter. O Hendrick, olha o que aconteceu. Foi recusando até chegar no valor real. E é isso que nós vamos fazer. Hoje o Moscardo é um volante técnico, clássico, jogador... 18 anos. Fez 18 agora. Acabou de fazer. Quer dizer, ainda não tirou o peso dessa camisa. O Não é problema do fácil. Moscardo é jogador bom jogando time ruim. Esse que é o problema. Agora vamos colocar um time bom para ver como é que ele sai. E aí você vai ver a valorização dele. outra situação. Ele e o Wesley entrando nesse atual time, eles vão correr no gelo. Sim. Não tem jeito. Trabalha o Wesley uma finalização melhor. Exatamente. Trabalha esse garoto. Eu ia comentar isso. O Wesley parece que ainda falta fundamento, né? Trabalha esse garoto uma finalização melhor. Antes você vai de ver só. partirmos Não para os tem hoje. reforços, o Salazar, então dá uma passada com aqueles jogadores que estão Ping-pong. com pendência. Rapidinho. no Ping-pong. Fábio Santos vai se aposentar. Gil. Já garantiu. É o que eu falei, a responsabilidade é desse presidente, Salazar, não é minha. Eu preciso sentar. Aí tá complicado. Você fala que é dele, ele fala que é sua. Não, eu não tenho que ele falou, eu tô saindo, eu não vou Ele renovar tá com saindo, ninguém. é ele que tem. Eu não sei se o Gil já tem um pré-contrato, eu não sei se o Você não Fábio... pretende, você não pretende na segunda. Você tá eleito presidente. Para mim é meio Se a decisão complicado. for Para mim é sua. complicado, eu não vou falar esse tipo de coisa. Eu tenho que falar só a partir do dia 31 de dezembro, mesmo porque nós estamos aí numa reta final, faltam 3 jogos. O Corinthians precisa sair dessa situação. São grandes atletas, são profissionais que têm uma Sim. história no Corinthians. Eu espero que eles sejam mais valorizados. Vou E aí, passar sim, rapidinho para o telespectador pegar aqui. Estamos falando de Gil, Renato Augusto ele já falou, Paulinho, Juliano, Cantilho, Maicon, Gustavo Mosquito, Bruno Mendes, que não deve renovar, e o Juan Oliveira. Desses todos, só o Renato que Você vê o tem absurdo, certeza? você vê o absurdo aí do Cantilho e o Bruno Mendes, cara. Pô, na Europa, o Paulo sabe, o Miller sabe, todos. Você sabe quando um jogador já tá certo no clube, já deu certo. Por que esperar vencer 6 meses para tentar uma renovação? Por que já não faz igual a Europa, se chama com 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos para uma renovação, um aditivo? Você tá Por falando que de não Cantilho faz? e Bruno Mendes? Nós estamos perdendo quase 40 milhões aí jogado fora, por isso que o Corinthians está enfiado em dívida. O que é isso? Falta de planejamento. Então você teria renovado com Cantilho e Bruno Mendes? Talvez não teria renovado, mas a gente já saberia se ele já iria dar certo no Corinthians. Se não vai, usa como moeda de troca, vende, faça alguma coisa, mas não deixa chegar a esse ponto de tomar um prejuízo, que é o que nós vamos tomar agora. Agora, Augusto, nessa transição que começa amanhã, nessa conversa com o Duílio, para não perder tempo, porque até dezembro, né, final do ano, olha, tem todo mês de dezembro ainda, não é isso? Mas Final, é só dezembro. Não é? Então, a final de novembro, Só a ou seja, se você for janelinha, a março. colocar literalmente a mão na massa no dia 2 de janeiro, o Corinthians perde um tempo. muito tempo. Há uma ideia de você, numa conversa que você vai ter amanhã com o Duílio,
chegar a um acordo, o Duílio te liberar para que as coisas comecem a acontecer com você? Essa é uma ideia, para que o Corinthians não perca tempo? Eu sou muito direto, Garrafa. Vocês vão saber de tudo que vai acontecer, porque a partir dessa semana, a gente tendo uma transição tranquila, tendo condições já de sentar com a comissão técnica, vocês podem ter certeza que vocês vão saber com quem nós vamos renovar, com quem nós não vamos renovar. Eu acho que o Corinthians daqui para frente, a gente vai ser mais claro, mais objetivo, mais transparente para que o torcedor, para que a gente possa dar essa credibilidade para o torcedor. Precisamos mudar essa história que vem acontecendo. O Corinthians não pode mais ficar passando por essa situação. O contato foi bom com o Duílio? Foi ótimo. Tive uma ligação com ele fantástica hoje, muito boa. Fiquei feliz, fiquei muito tranquilo. Porque, queira ou não queira, com toda essa hostilização, Exato, que bom, todo esse problema que teve... com receio de vocês não se falarem, isso, ao contrário, um vai atrapalhar o outro. Recebi uma ligação dele, humildemente, fiquei muito feliz, fiquei contente. Que legal. E aí, junto com a nossa equipe, já conversamos, poxa, o que eu recebi hoje do presidente, nós vamos ter uma transição muito tranquila, ele nos garantiu isso, porque ele é corintiano, eu sou corintiano e nós queremos o melhor para o Corinthians. Então você pode ter certeza que essa semana nós vamos sentar, Por que essa fala desde o início, nós vamos devolver o Corinthians para o corintiano? Porque não é mais do corintiano, elitizaram muito o Corinthians. Se você for pegar a nossa arena, tudo bem, uma arena maravilhosa, luxuosa, mas eu acho que ela teria que ter um espaço mais para o nosso povo, cara. Porque é ele que tira o Corinthians dessa situação. Você acha o ingresso caro da Eu acho muito caro o ingresso, estacionamento caro. Hoje eu paguei R$140. Hoje eu entrei no meu estacionamento, senhor Augusto, eu quero pagar como ainda um sócio normal. Eu não sou presidente e quero continuar fazendo isso. E é caro porque é terceirizado, né? Sim, eu acho que é isso que nós queremos, porque eu tenho estacionamento, por que eu não posso administrar o meu estacionamento? Eu tenho comércio, eu administro o meu comércio, por que eu tenho que terceirizar certas Como é coisas? que você vai lidar com isso ano que vem, presidente? É isso que nós queremos entender o contrato, rever tudo isso. Tá. A partir dessa semana, o nosso jurídico também, que já está montado, vai ter integração, o nosso financeiro vai ter integração também, que é fantástico isso, para a gente já poder tomar uma direção. A partir daí vai ser tudo aberto, todo mundo vai ter acesso a tudo, porque nós queremos passar credibilidade não só para o torcedor, Aproveita e fala da... Augusto, perfil do elenco que você quer montar na próxima temporada, e gostaria que você falasse sobre 2 nomes que estão sendo muito comentados no entorno da sua gestão. Gabigol e o Di Maria. E você falou, que o Corinthians teria dois reforços de peso no time. Procede, é fake news, o que dá para falar? O Gabigol tá lá, né, no Flamengo, não vai... É fake news dessa gestão, como eles fizeram com o Bruno Henrique. Vocês ouviram falar alguma coisa de Bruno Henrique? Ele que falou na televisão, como alguns estão falando, nunca conversei com ninguém, como é que pode falar? Mas pode vir a conversar ou a torcida pode esquecer esses nomes? Nunca pensamos nisso, nós vamos agora começar a falar nesse sentido, porque nós monitoramos grandes jogadores, não só no Brasil, sul-americano, como na Europa também, por que não? A gente está monitorando Sul-americano de Maria entra na relação. Bom jogador é bem-vindo. O sul-americano tem as nossas características, é um custo muito melhor, e é o que nós queremos. Trazer as nossas características de volta, trazer a nossa identidade de volta, nós perdemos isso. O Corinthians hoje não é mais respeitado na nossa arena. Presidente, uma outra opinião que eu tenho sobre futebol é o seguinte: as categorias de base, como você bem destacou aí, para o torcedor corintiano saber disso. As categorias de base, com o Chicão agora, que foi um ídolo do clube, gente boa demais, com o Chicão, com os boleiros lá na base, presidente, não tem que cobrar resultado da base, tem que cobrar formação de jogador. Não tem que cobrar título de base. Até porque o que o jogador faz na base em termos de gols, de títulos, não tem nada a ver com o profissional. Entendeu, presidente? Então, qual é a tua opinião sobre isso? Você vai cobrar título da base ou revelação de jogadores? Por isso que eu estou falando, a primeira obra, primeiro projeto nosso, nós queremos alojamento, para dar essa estrutura para a garotada. A base hoje não tem alojamento? Não tem um alojamento alugado, que por incrível que pareça, foi eu o propulsor disso. Por incrível que pareça, é alugado, foi um alojamento que, quando eu estava passando por um local, que nós, na época, existia uma parceria com o Flamenguinho de Guarulhos, que nos dava lá um déficit enorme, de quase R$600 mil. Nós fomos o propulsor para tirar isso, porque não tinha necessidade. Acabei vendo um local, levamos o Ministério Público, Assistência Social, foi aprovado, por isso que não teve problema nenhum depois dessa fatalidade no Ninho do Urubu. O Corinthians esteve tranquilo, porque nós fizemos as coisas tudo perante as necessidades dos né? bombeiros. Né? E deu tudo certo, só que é um absurdo, quer dizer, lá numa loja, acho que 30 crianças, 30 garotos, então, quando você assumir em janeiro, você vai ter um projeto para o alojamento da base, um alojamento 100% do Corinthians. 100% do Corinthians, com 160 lugares. Aí sim. E nós queremos ali de 30 a 40 lugares, trabalhar a parte de intercâmbio também, que
que vocês jogaram fora, vocês sabem que tem muito isso, trará uma receita enorme para que a gente possa custear a nossa base com intercâmbio. Ou seja, nós teremos uma formação de atleta e praticamente sem custo nenhum, porque nós teremos um outro projeto de intercâmbio. E lá tem espaço, né, presidente? Tem um espaço maravilhoso, uma escola lá dentro. Você falou algo importante que é formação do atleta. Claro, pô. Né? O Salazar está falando assim, pô, tem um jogador aqui, ali, que não sabe cruzar a bola. Isso não tem cabimento. O treinador de base, a primeira coisa que ele precisa fortalecer no atleta é esses pontos fracos dele. É chegar no profissional. É, chegar no profissional pronto. Chegar no profissional pronto. Pronto. Essa é a ideia. O Paulo tocou num ponto